das coisas que as pessoas subestimam é o poder da comunicação. E se comunicar é sim também ser mais produtivo. Por quê? Porque cometendo alguns erros, a gente acaba retrabalhando os processos ou estragando alguns relacionamentos no trabalho. Então, ser produtivo também é pensar na forma que eu estou passando a minha comunicação. Eu preciso começar a entender todos os processos que me agregam para ser esse profissional de valor. Então hoje eu vim trazer os 9 erros que a gente comete no processo de comunicação e que atrapalham a nossa produtividade. Meu nome é Karina Matos, eu sou criadora do método P30 Dias, como lançar seu projeto em 30 dias, e hoje eu vim falar sobre esses erros. O primeiro erro mais comum é falar as informações de forma muito generalista para o nosso público. Então, se você está fazendo uma comunicação para alguém, seja ela por e-mail, seja ela para apresentação, você tem que mapear o seu público e saber qual é a linguagem, o que esse público espera. Então, não dá pra gente pegar o mesmo discursinho e fazer um copy-paste, né? Fazer um copiar e colar e mandar para todo mundo. Por quê? Porque não funciona. Isso não vai conectar com as pessoas. Às vezes a gente precisa de super demandas das pessoas para responder às nossas pesquisas, para fazer um trabalho que a gente está pedindo, e as pessoas não se conectam se tem a mesma mensagem para todo mundo. É óbvio que você não vai fazer isso sempre, mas quando você tiver alguma demanda muito importante que requeira muita atenção e que você precisa de qualidade no seu resultado, ser generalista não te ajuda. Então pense sobre isso. Será que você não está sendo generalista demais quando você se comunica? O segundo erro que fatalmente atrapalha é ser prolixo demais. Sim, quando a gente precisa pedir algo para alguém, ou negociar algo com alguma pessoa, ou fazer uma apresentação, a gente precisa se preparar. O mínimo que a gente precisa pensar é qual é o nosso roteiro, aonde a gente quer chegar. Às vezes a gente começa a falar demais, dar detalhes de datas, de coisas que não importam, que não são relevantes para o contexto. Então pense, é importante você se observar. Se alguém alguma vez te deu feedback em alguma reunião e disse: pode ir mais rápido, a gente está com pouco tempo, é porque você está sendo muito prolixo. Então preste atenção nos feedbacks das pessoas. A terceira dica muito importante é: se alguém te fez alguma pergunta e você não sabe responder, seja honesto. Responda: não sei, vou verificar depois. Eu sei, dá aquele frio na barriga, a gente fica com vergonha de dizer que não sabe, mas essa é a melhor alternativa, porque se você responde alguma coisa que você acha que é, as pessoas sacam na hora que você não sabe totalmente o que você está respondendo. E nesses momentos tem aqueles profissionais, né, um pouquinho oportunistas que chegam lá e ficam te testando, daí vão ficar te perguntando, vão te deixar numa situação super complicada. Então, seja honesto, não sabe responder ou achou que deveria pesquisar melhor, fale sobre isso. Fale: olha, pelo que eu me lembro era essa informação, mas eu vou verificar, retorno para vocês depois, não tenho certeza disso. E se alguém te questionar: olha, mas essa informação você deveria saber, você fala: eu deveria saber, mas não sei, vou procurar responder. Então, não se sinta intimidado e não invente respostas. A quarta dica importante é se certificar do entendimento das pessoas. Nada pior do que você estar pedindo para a pessoa fazer uma atividade e você não se certificou se ela entendeu qual é a atividade. Olha, eu já passei por isso várias vezes. Vai lá, diz para a pessoa: olha, faça A, B, C e D. E você acha que você foi super claro e você não foi. Então, quando você der algum direcionamento de comunicação para alguém, se certifique, né? E como você se certifica? Você pergunta: olha, eu gostaria que você fizesse A, B, C e D. Ok, ok. E como você está planejando em fazer, então? Aí a pessoa vai te dizer. No que ela te dizer, você vai perceber se ela entendeu ou não. E você pode reforçar alguns pontos nesse momento. Se por acaso ela não anotou, faça ela anotar, porque às vezes as pessoas se esquecem, né? Então isso é importante. Se é importante que a pessoa execute, né? É importante lembrá-la também. O quinto erro de comunicação que eu acho que algumas pessoas às vezes não percebem que elas fazem é inserir muitas piadas, muitas comparações pessoais quando estão fazendo alguma comunicação. Então sim, fica até engraçado para quem está, né, assistindo.
mas às vezes passa do ponto. Então, assim, se você for usar desse estilo mais informal, tenha certeza de que seu público acolhe esse tipo de comunicação, porque as pessoas geralmente se sentem, né, um pouco ofendidas quando a gente faz algumas piadas, quando a gente faz comparações, ou elas acabam nos criticando, nos julgando ainda mais. Então, se não for essencial para a sua comunicação que você efetivamente fale dessa piada, desse exemplo, não faça. E se certifique as pessoas à sua volta. É muito importante, porque cair numa furada de comunicar ou fazer uma piada e ser mal interpretado pode acabar com toda a intenção do seu discurso, né? E você não quer que aconteça isso com você. Sexta dica que eu acho que às vezes as pessoas não percebem é ser repetitivo demais. Então, sim, às vezes ser repetitivo é bom para ser didático, ponto. Então você está consciente que você está sendo repetitivo. Mas ficar lá insistindo, perguntando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa 10 vezes, isso é muito chato. Isso atrapalha a sua imagem na comunicação, isso faz com que as pessoas se afastem de você, ou até num discurso fica lá falando a mesma coisa de maneiras diferentes. Então cuide isso, cuide. A gente precisa às vezes ser repetitivo quando a gente está ensinando alguém, se certificando se a pessoa entendeu ou não entendeu. Mas fora isso, a questão mais importante é o entendimento. Então, não seja repetitivo. Faça e fale o que tem que ser diretamente, sem muitas delongas, sem muitas voltas. Sétima dica é: cuide para não ser detalhista demais. Às vezes, a gente está contando uma questão na comunicação e a gente começa a contar uma história. E daí a gente começa a falar, porque a fulana, que era prima da ciclana, casada com fulano, desnecessário. Então, olhe os detalhes da sua história. Às vezes a gente quer deixar ela mais interessante e a gente acha que se botar muitos detalhes ela vai ficar mais interessante. Na verdade, ela vai ser mais interessante se os detalhes tiverem propósito com aquilo que você quer passar. Senão vai ser um monte de informação solta ali que vai atrapalhar o seu discurso e vai atrapalhar as pessoas de focarem em você. Então, cuide com esses detalhes em excesso, detalhes das histórias, detalhes de informações, de números. Às vezes a gente quer passar uma credibilidade, a gente começa a falar demais em números, então escolha alguns números para falar, não precisa falar de todos, né? Isso vai te ajudar no seu processo. A oitava dica, né, que as pessoas acabam cometendo de erro é ficar na defensiva. Então, sim, às vezes, no processo de comunicação, de apresentação, as pessoas nos atacam, né? Nos atacam não no sentido físico da palavra, né? Mas no sentido de argumentar, de questionar, de se sentirem desconfortáveis. Nada pior do que você morder a isca. Então, lembre-se disso. Às vezes, a intenção é que era provocar esse sentimento em você. E às vezes, não. Mas pelo sim, pelo não morda essa isca. Não entre nesse jogo. Se as pessoas começarem a ser rudes com você, tenha serenidade, não entre nessa de ficar debatendo as questões, consiga responder de uma maneira serena aquilo que precisa ser respondido. Você vai ver a diferença que dá na postura, na forma como as pessoas te levam a sério, quando você efetivamente não se deixa afetar, não briga de volta, não responde, apenas escuta e responde aquilo que é necessário naquele momento. E o nono erro final é a gente usar o mesmo tom de comunicação para todas as comunicações. Ou seja, cuide muito. Porque se a gente tem o mesmo tom, isso vai entrando numa sintonia quase de sono para algumas pessoas. Ou se a gente grita demais, aquilo agride o ouvido. Então, pense, você tem que modular sim o tom da sua voz, dando ênfase para as questões que você acha importante, né? Quando não forem tão importantes, mantenha um discurso mais suave, e quando for importante, frise, isso é importante, entendeu? Então, o tom da comunicação afeta porque ela é a forma como a gente se expressa, né? É o lacinho em cima do presente. Espero ter ajudado. Esses foram os 9 erros de comunicação que a gente faz e que atrapalham a nossa produtividade, porque nada é pior do que a gente vai lá, se planeja, comunicou e ter que retrabalhar a comunicação, ficou alguém magoado, a gente tem que ir lá ainda restaurar aquele relacionamento. Então pense, um profissional de valor, um profissional produtivo é aquele que olha todas as questões, é aquele que não sai fazendo no automático. Ele planeja o que ele vai falar, ele planeja como que ele quer que as pessoas recebam informação.
E sim, isso não quer dizer que você vai perder sua espontaneidade. Pelo contrário, você só vai se tornar um profissional que vai pensar com qualidade nas suas ações e não sair fazendo tanto por instinto. Porque às vezes no processo de comunicação a gente acha que tudo é tão simples, mas a gente peca às vezes por não se planejar, por não se organizar um pouco melhor e a gente perde algumas oportunidades de alguns momentos. Então pense sobre isso. Se você tem uma apresentação importante, faça essa apresentação valer a pena. Se planeje para poder falar de forma adequada. Pense nesses erros que você pode estar cometendo, pense nas situações constrangedoras que podem acontecer com você, porque sim, podem acontecer, né? E você já começa a se evitar. Então, em vez de ter pego de surpresa, você já internamente já sabe o que você responderia, como você responderia, né? Então, cuide de você. Então tá, esse foi o vídeo de hoje, continuamos nos vendo aqui no canal, no P30 Dias, como lançar seu projeto em 30 dias, e vamos conversando sempre sobre produtividade, planejamento e projetos. Tchau, tchau!